Tá, irmão, o livrinho nós vamos na página 8, tá? Eu queria relembrar com vocês algumas coisas aqui desse parágrafo da página 8 que nós já estudamos, né? E aí nós continuarmos a partir do outro significado do que é ser reformado, que é o ponto que nós estamos. Então, esse nosso estudo, ele se iniciou com aquelas perguntinhas, né? Existe Deus? Qual o sentido da vida? Como posso ser feliz? Por que o mundo é como é? E o que vem depois da morte? Essas perguntinhas, como eu tenho falado para os irmãos, elas são as questões essenciais da vida, porque tudo começa com Deus, né? Então, o ponto principal da crença de qualquer pessoa é se ela acredita ou não em Deus. Se ela acredita que existe um Deus ou não. Porque se ela não acredita, ou se ela vive como ele não existisse, porque existem duas coisas, né? E lá nós temos até que falar. Existe um ateísmo teórico, que é aquele ateísmo assumido, quando a pessoa diz assim, olha, eu não acredito em Deus. E existe aquele ateísmo prático, que a pessoa pode até dizer que acredita em Deus, mas ela vive como se ele não existisse. Para ela, ele não existe, no final das contas, né? Mas a questão é, a pessoa, ela acredita realmente em Deus, e a vida dela toma um outro sentido, toma um verdadeiro sentido, né? Ou ela não acredita, e aí a vida dela fica completamente sem sentido. Porque, como nós temos explicado, se existe Deus, a segunda pergunta pode ser feita: qual o sentido da vida? Viver para a sua glória. Como posso ser feliz? A outra pergunta: vivendo para a sua glória. Por que o mundo é como é? Porque existe maldade, tristeza e sofrimento no mundo. Porque o mundo não tem vivido para a sua glória. E o que vem depois da morte? O mundo estando na situação em que ele está, né? De pecado, de não viver para a glória de Deus, o que vem depois da morte? A condenação eterna. Agora, o Evangelho é a salvação, a redenção em Cristo. Por isso que o Evangelho, ele é a nossa primeira mensagem, a nossa primeira parte aí do nosso estudo, né? Mas sempre relembrando, se a pessoa não acredita em Deus, a vida, qual é o sentido da vida? Nenhum. Como posso ser feliz? Não tem também resposta. Cada um vive como quiser, tentando achar uma felicidade que na verdade não existe, porque se Deus não existe propósito, não existe sentido, não existe felicidade, não existe realização, né? E porque o mundo é como é, ninguém sabe. Também não tem resposta. E o que vem depois da morte? Nada. Um vazio, né? Não tem sentido também. A vida não tem sentido sem Deus. É viver e morrer. Então, é uma coisa completamente sem sentido. Então, veja como faz totalmente a diferença a crença ou não em Deus. O Evangelho de Cristo lhe responde essas perguntas de maneira apropriada. O Evangelho de Cristo, então, é a mensagem que mostra que o grande problema dos homens, ele é o pecado deles contra esse Deus. Este Evangelho é o Evangelho da Bíblia, né? A palavra de Deus. Não é o Evangelho inventado por ninguém, mas é o Evangelho da Escritura. E é o Evangelho que diz que o homem tem pecado contra Deus, esse Deus santo, único, verdadeiro. Esse pecado significa que ele é rebelde contra Deus e que ele tem adorado falsos deuses, né? Ele é um idólatra e rebelde. E essa rebeldia está lá no coração dele, se manifesta nos desejos e nas obras. Devido a isso, o homem está numa situação de inimizade com Deus. Deus é santo, de maneira que a santidade dele exige que ele esteja contra o pecado e contra o pecador. Senão, ele estaria compactuando com o pecado e com o pecador. Deixaria de ser santo. Mas Deus nunca vai deixar de ser santo. Então, a santidade dele faz com que ele se volte contra
o pecado do homem. Isso põe o homem numa situação terrível. Ele está debaixo da ira divina, não pode se salvar, não pode se justificar, por mais que se esforce com boas obras, ele sempre não vai alcançar a santidade e a perfeição, porque Deus exige a perfeição, e mesmo que ele pratique boas obras, o coração dele é impuro de maneira que a Bíblia diz o quê? Que a justiça dele é trapo de imundície, né? E o Evangelho diz, então, fala tudo isso. Isso é uma notícia horrível, irmãos. Horrível. Essa notícia é o lado mau, mas é o lado que tem que ser dito, né? Nós vivemos num tempo que os homens não gostam de ouvir essa mensagem. Eles querem ser agradados, eles querem que todo mundo diga que está tudo bem com eles. É um tempo também de relativismo, onde as pessoas não querem aceitar que existe uma verdade absoluta, verdade para todas as pessoas, mas cada um quer acreditar numa verdade que lhe convém, né? Diz assim, por exemplo, todos os caminhos levam a Deus, ou não existe verdade, não existe certo e errado, cada um faz a sua vida, né? Então, mas isso não é assim. Existe verdade absoluta, existe verdade revelada por Deus, e essa é a verdade. Nós somos pecadores, nós estamos sem Cristo condenados, indo para o inferno, e quando morremos, imediatamente vamos para o inferno. Mas o Evangelho não é só essa mensagem terrível, mas é também uma mensagem o quê? De salvação, de redenção. Quer dizer, ele apresenta o problema, mas aí ele mostra a solução. A solução não está no homem, a solução está em Deus. Deus escolheu um povo para si, os eleitos de Deus, mandou o filho dele para morrer por esses eleitos, ele os substituiu na cruz e eles são salvos então, porque ele morreu no lugar deles, assumiu os pecados com a condenação daqueles pecados, pagou o preço e por isso agora Deus pode salvá-los. O Evangelho deve ser anunciado, deve ser dito a todas as pessoas que olhem para Cristo com fé e que se arrependam dos seus pecados. O arrependimento é tristeza, abandono do pecado, volta para Deus, decidida mesmo, né? Odiando o pecado e amando a santidade, a justiça, a glória de Deus. E a fé é confiar unicamente em Jesus Cristo, deixando as outras justiças próprias e qualquer outro meio de salvação. Mas nós sabemos que isso só é possível através da obra do Espírito Santo no coração, porque o homem está morto em delitos e pecados, que ele não responde ao Evangelho, a não ser que Deus transforme o coração dele. E Deus faz isso na vida dos eleitos de Deus, né? Dos seus eleitos. Os que não crerem serão condenados. Não existe salvação e esperança para eles. Os que ouvem o Evangelho não creem serão condenados, e aqueles que não ouvem, que nunca ouviram, também serão condenados, porque só o Evangelho salva, né? Essas pessoas que nunca ouviram o Evangelho, elas não serão salvas, porque só Jesus Cristo salva. E só o anúncio dele, e as pessoas só podem conhecer Jesus Cristo se ele for pregado, se ele for anunciado. Se ele não for anunciado, não tem caminho de salvação, elas não vão ser salvas. E também o que acontece é que essas pessoas, elas não são inocentes, mas elas têm a revelação geral na criação, na consciência, e elas têm negado essa criação. Então essas pessoas vão ser condenadas de maneira justa também. Aí nós vimos, irmãos, que precisamos pregar esse Evangelho, as pessoas precisam se render, deixar os seus preconceitos, ler as suas Bíblias, orar, frequentar uma igreja que pregue a palavra, buscar realmente conhecer esta verdade do Evangelho. Aí nós começamos a falar a respeito da igreja de Deus, né? E a igreja, ela é um corpo de crente local de todos os povos, línguas, nações, formado por homens e mulheres de todos os povos, línguas e nações, para adorar a Deus e para ministrar, né? Ela é uma igreja local reunida e completamente organizada de acordo com a mente de Cristo, consiste de oficiais e membros. Oficiais designados por Cristo serão escolhidos e consagrados pela igreja congregada. Não reconhecemos, como batista que somos, nenhuma autoridade fora da igreja local, autoridade eclesiástica, não é as autoridades da nação, do país, autoridade eclesiástica, né? Então, nós cremos que o cabeça da igreja é Cristo. Cristo é o cabeça, a autoridade da igreja, que governa a igreja mediante o seu Espírito e a sua palavra, na Escritura Sagrada. Batista, por dois motivos nós nos chamamos batistas. Primeiramente, queremos afirmar as verdades bíblicas com referência àqueles que devem ser batizados.
A Bíblia mostra claramente que o batismo é para adultos, crentes, né? Em segundo lugar, para transmitir nossa persuasão de que somente aqueles que são genuinamente convertidos e batizados têm o direito à membresia da Igreja de Cristo. Quem é membro de verdade? Apenas os crentes batizados podem ser membros. Aqueles que são genuinamente convertidos e batizados têm o direito à membresia da Igreja de Cristo. É diferente de outros grupos que muitas vezes membro é aquele que não é batizado, por exemplo, né? Ou aquele que não é convertido, né? Então, nós enfatizamos muito a questão da conversão e o batismo. Aí falamos do problema do decisionismo que existe hoje, aceitar Jesus, né? Chamar na frente para aceitar Jesus, ou dizer que aceitou Jesus e pronto, todo mundo já toma essa pessoa como crente. Mas a verdadeira evidência de que ela é uma crente é o fruto da fé, o fruto do arrependimento, que é o quê? Boas obras, uma vida santa, né? As obras não salvam, mas as obras são evidência da salvação. Não importa, em muitos ambientes, muitas igrejas, não importa se de fato romperam com o pecado e passaram a buscar uma vida de santidade, né? Importa que a pessoa tenha tomado uma decisão. E aí já dizem que ela é crente. Alega-se que eles, embora vivendo para si mesmo e para o mundo, estão a caminho do céu. Nós não aceitamos isso, nós dizemos que uma pessoa só é crente, genuína, quando ela vive em piedade, em santidade, temor a Deus. Reformada, meus irmãos. Reformada, nós vimos aí, primeiro, em dois sentidos. Nós não vimos ainda o segundo sentido, né? Vamos estudar hoje, se Deus quiser. O primeiro sentido é naquele de histórico-teológico. Nós estamos ligados às doutrinas reavivadas pela Reforma Protestante, mas que foram pregadas desde a igreja primitiva, né? Então, as chamadas a fé reformada, que, vamos dizer assim, naqueles grandes lemas da Reforma Protestante, sola gratia, sola scriptura, sola scriptura, soli deo gloria, né? Sola fide, sola gratia, sola scriptura, sola scriptura, soli deo gloria. E também cremos naqueles 5 pontos do calvinismo: depravação total, eleição incondicional, expiação limitada, graça irresistível e perseverança dos salvos. Essas doutrinas foram pregadas pelos grandes homens do passado, mas não é por causa disso que nós aceitamos, mas porque cremos que elas sejam bíblicas, estão na Escritura Sagrada. E também a fé reformada, esse pontozinho aqui eu não lembro se eu já estudei com os irmãos, aqui na página 8, se eu já estudei totalmente. Eu concluí? Vocês lembram que eu concluí? Onde começa assim: a fé reformada, porém, abrange muito mais do que a doutrina bíblica da salvação. Eu concluí esse parágrafo? Vocês estão lembrados? Domingo eu fiz uma revisão. Aí no domingo anterior, vocês lembram se eu concluí? Eu fiquei assim meio confuso. Mas vamos fazer assim, já que a gente não lembra, vamos olhar de novo rapidamente. Porque quanto mais melhor, não tem problema, né? Já li, já? Já li, né? Isso, né? Isso, exatamente. Porque na minha mente eu estou assim, eu acho que eu li, né? Mas eu estava na dúvida aqui. Então, vamos só dar uma olhada rápida então. E aí a gente começa com outro ponto que eu não falei ainda. Esse eu tenho certeza que eu não falei ainda. Mas o outro ponto, esse ainda dentro do primeiro aspecto, de que reformada por causa da história e da teologia da nossa doutrina, mas a fé reformada ela abrange muito mais do que a doutrina bíblica da salvação. Quer dizer que ela não está limitada apenas à doutrina da salvação, mas seus ensinos enfatizam ainda o que concerne a outras verdades de grande importância, como, por exemplo, a maneira em que nós, como crentes, devemos viver neste mundo, e ainda como a igreja deve levar adiante a pregação do Evangelho, como conduzir nosso culto de adoração a Deus, e também como nossas igrejas devem ser governadas, né? Então, esses aspectos, como o crente deve viver, como deve ser, como a igreja deve pregar o Evangelho, como deve ser o nosso culto, isso é importantíssimo para a fé reformada. Por quê? Porque
nós temos que viver de acordo com a Bíblia. O sola escritura aqui é muito importante. Então, nós temos que viver de acordo com a Bíblia. Nós temos que pregar o Evangelho de acordo com a Bíblia. O que é evangelizar? Eu coloquei lá no meu blogzinho na internet, tem lá uma página Evangelize. Eu coloquei lá um vídeo com autorização do pastor, né? Pastor Paulo Anglada, em que ele fala do evangelismo reformado, né? Um dia até eu queria trazer aqui pra gente ouvir esse estudo. Aí ele explica lá quais são as características do evangelismo reformado. E muita coisa que se chama de evangelismo hoje não é evangelismo. O evangelismo reformado, ele tem um conteúdo. O evangelismo reformado é o evangelismo bíblico. Por isso que chama reformado, porque reformar o quê? Voltar para a Bíblia, né? Então, é um evangelismo com conteúdo bíblico. Não é aquela coisa assim, aguarda para agradar os outros, é a verdade mesmo, né? E a forma que ele é apresentado também tem que ser bíblica, né? Então, não pode ser apresentado de qualquer maneira, de qualquer forma, mas segundo a Escritura. Quer dizer, como nós pregamos o Evangelho? Como é que nós vamos fazer isso? Vamos fazer como nós queremos? Não, conforme a Bíblia nos manda, nos ordena. Então, outro ponto, como deve ser o nosso culto? Não é? Como deve ser o nosso culto? Como nós queremos? Não, mas como Deus prescreveu na sua palavra. Aí continua assim o nosso texto. Deste entendimento teológico emanaram grandes confissões, credos e catecismos reformados. Entre os mais proeminentes estão o Catecismo de Westminster, Confissão de Fé, Catecismo de Heidelberg. Acho que eu pulei aqui, né? Os cânones do Sino de Dort, a Confissão de Fé e o Catecismo de Westminster, e a Confissão de Fé e o Catecismo de Heidelberg. Nossa Confissão de Fé, a Confissão de Fé Batista Londrina, publicada em 1689, também conhecida como Segunda Confissão de Fé Batista Londrina. Esta profundamente enraizada nestes documentos históricos é substancialmente similar à Confissão de Fé de Westminster. Por essas razões teológicas e históricas nos chamamos de cristãos reformados. Então nós estamos ligados, irmãos, a essa história, a essas doutrinas. Por isso que reformado tem esse sentido histórico-teológico, quer dizer, ligado à história dessas doutrinas, né? Porque elas vêm desde a Bíblia, foram reavivadas na Reforma Protestante e atualmente estão esquecidas, né? Então, os reformados, eles são aqueles que querem proclamar essas verdades novamente. Estão proclamando, né? Muitos irmãos estão aí se levantando, tem um movimento no Brasil muito bom, graças a Deus, que nós temos que orar por ele em várias igrejas, né? Mas existe um segundo sentido de nós usarmos o termo reformada. Qual é o segundo sentido? Está ligado a esse primeiro. Se nós estamos, meus irmãos, como reformado, nós estamos defendendo doutrinas da história, né? Que estão ligadas, nós estamos ligados historicamente com essas pessoas do passado. Isso significa que nós estamos olhando para trás. Nós não estamos olhando para frente, nós estamos olhando para trás. Isso é muito importante para a igreja. Reformar quer dizer olhar para trás, não é? Olhar para trás. Existe uma tendência muito grande de olhar para frente, de dizer assim, tudo que é novo é melhor do que o antigo. Vamos rejeitar o antigo e vamos criar o novo. Por exemplo, atualmente na sociedade estão querendo passar essa ideia para nós, essa coisa de casamento homossexual. Eu vou continuar pregando hoje à noite sobre esse assunto. Ainda não concluí ainda o tema, né? Comecei semana passada, vou continuar hoje ainda. Se existe esse tal casamento homossexual. Mas isso é um exemplo para nós, porque essa coisa de casamento homossexual significa o quê? Significa que eles estão rompendo com o antigo, o casamento tradicional, que é o verdadeiro casamento, o único casamento que existe.
estão querendo dizer assim: o antigo, ele é errado, ele é preconceituoso, ele é limitado, e nós temos que criar nova modalidade para abranger outros tipos de família, de pensamento. Nós temos que ser progressistas, nós temos que ser pessoas para frente, né? Temos que pensar para frente, para a nova sociedade. E o antigo modelo não tem condições de sustentar o novo pensamento. Então tem que ser abandonado, nós temos que criar uma coisa nova. Isso é uma tendência dos nossos tempos, né? É desprezar o antigo pelo novo. A resolução do Supremo Tribunal proíbe os cartórios certo. de não fazer. São obrigados a São fazer. obrigados a fazer. É verdade. Lá. Verdade. E alguns cartórios estavam recusando, sabe? Exatamente. É. Porque é obrigado. Então, obrigado. Queira ou não queira, você é obrigado. Obrigado. Mas isso é uma estratégia para atacar a fé, para atacar o cristianismo. Né? Porque no final das contas, a questão é atingir o cristianismo, né? É atingir Deus. Atingir Deus, exatamente. Então, o que acontece... exatamente. E o que acontece é que essa obrigação aí vai atingir exatamente os cristãos, pessoas de fé, né? Então, meus irmãos, essa coisa do novo, né? Essa coisa do novo é muito forte. Isso está na igreja também. Olha, dos anos 90 para cá, o que já apareceu de novidade não é brincadeira, não, né? Não é brincadeira. Então, essa coisa de G12, igreja com propósitos, campanhas cada vez mais terríveis e mais esquisitas, né? Como eu já falei para você, já vi uma igreja fazer um desencapetamento total, colocar-se uma faixa, entendeu? Quer dizer, coisas cada vez mais inovando, inventando, e a escritura ela simplesmente não é observada. Então, é a busca pelo novo, como se o novo fosse a solução. Normalmente as igrejas, os pastores, eles querem fazer a igreja crescer. E aí eles dizem assim: vamos abraçar alguma novidade que está dando certo ali em algum lugar, porque a gente quer que a igreja cresça, né? E aí eles vão abraçando esse novo, essa novidade. Mas nós temos que entender que o nosso papel, o nosso trabalho, ele não é abraçar novidades, ele é olhar para trás. Quer dizer, nós temos que entender que o princípio da sabedoria é exatamente o oposto. Exatamente o oposto. É olhar para trás, né? Olhar para trás. Vamos ilustrar isso com um texto da Escritura. Abra sua Bíblia aí comigo em Isaías. Capítulo 8. Isaías capítulo 8, versículo 19. Texto que a gente já leu bastante vezes, nós já lemos aqui na igreja, mas que ele serve para mostrar qual é o princípio bíblico e o que nos é apresentado. Porque essa coisa de novidade não é novo, né? Engraçado isso. E o que eles chamam de novidade nem é novidade, é o velho paganismo repetido. Você vê, por exemplo, uma igreja fazer, antes de eu ler, só para ilustrar o que eu estou querendo dizer. Você vê uma igreja fazer, como eu vi esses dias agora, traga um sabonete, e assim como o sabonete tira suas impurezas, nós vamos aqui consagrar o sabonete, ele vai limpar você de toda a maldição. Isso aí é paganismo, é macumba, é feitiçaria, né? Isso aí não é novo, na verdade. Isso aí
É macumba mesmo. É crendice. E isso aí se chama evangélico hoje em dia, gente. Olha onde é que nós estamos, né? Mas essa novidade, na verdade, nem é nova, é velha. O velho paganismo que sempre estava voltando. Só que isso para as pessoas é novo. Gosta disso. É. A Bíblia, eles assim, a Bíblia é muito antiga. Eu tenho conversado com algumas pessoas e tenho falado para elas, e tenho dito essas coisas para elas. E aí a gente abre a Bíblia, mostra para elas. Aí elas dizem, não é assim. Aí, não querem saber da Bíblia, não. Entendeu? Mas olha o que a Escritura diz. Quando vos disserem, consultai os necromantes e os adivinhos que chiureiam e murmuram. Isso aqui é novidade. Entendeu? Quer dizer, o povo era um povo tradicionalmente o quê? Um povo de Deus. Tradição, vamos dizer assim, tradição no bom sentido, né? Aquilo que era histórico no povo de Israel era que o quê? O povo de Israel foi um povo chamado por Deus, tendo recebido a lei de Deus, chamado por Deus através de Abraão, né? E depois recebeu a lei de Deus através de Moisés. E um povo especial na terra, povo que tinha a lei do Senhor, a Escritura, e que tinha o depósito da verdade ali, a revelação de Deus. Quer dizer, isso fazia parte da história do povo. Mas de repente vinha uma novidade. Qual era a novidade? Consultai os necromantes, os adivinhos. Quando vos disserem isso, os que chiureiam e murmuram. Quer dizer, consultem os mortos. O velho paganismo do espiritismo, né? Das religiões demoníacas e humanas, que volta sempre, mas que vai aparecer com uma novidade para o povo de Deus. É, exatamente. E ele fez, né? E ele foi. E ele sabendo de todas essas coisas, mas ele foi lá e procurou, né? Mas aí o que acontece, meus irmãos, é que... Exatamente. O que acontece é que essa é a novidade. Qual é o conselho da palavra de Deus? A favor, não considerar o povo ao seu Deus, a favor de vivos se considerarão os mortos. Aí o conselho vem no verso 20. A lei e ao testemunho, se eles não falarem desta maneira, jamais verão a alva. A lei, a Escritura, é o que está escrito. E o que está escrito é velho, é antigo, mas é a palavra de Deus. Então qual é o conselho? Não ouçam novidades, mas voltem à Escritura, voltem à palavra de Deus. Não é que nós vamos viver no tempo, em termos assim de sociedade, nós vamos agora, por exemplo, nos vestir como eles se vestiam, não é esse sentido, né? Mas é a verdade, a doutrina da palavra de Deus, ela deve ser bíblica, sempre a Escritura. Aqui a Bíblia não está falando, como eu estou dando exemplo aqui, que a gente vai se vestir, que a gente vai falar a língua deles. Ali era um contexto histórico, né? Mas essa volta é a volta à verdade que nunca muda, seja qual for a cultura, seja qual for o tempo. E essa verdade é antiga, e essa verdade nós temos que sempre voltar a ela para que ela não seja esquecida. Diz que a Bíblia é ultrapassada, né? Exatamente. É o que eles dizem, né? Que passou, que não tem validade. Não tem validade, né? Então, meus irmãos, o que acontece é exatamente isso. O antigo. Vamos então voltar para o nosso livrinho e a gente vai entender isso aqui. Carol, dá uma olhada para mim na contagem do tempo aqui. Só para eu saber se está ainda... 29. Se está 29? Então... vamos ver na página 8, lá no finalzinho. Também usamos este termo reformada de um segundo modo e por uma segunda razão,
estamos buscando reformar-nos a nós mesmos e as nossas igrejas de acordo com os ensinos da Palavra de Deus, a Bíblia. Em nossos dias atuais, com frequência, ouvimos chamados de muitos púlpitos para uma reforma da igreja. Porém, tais chamados, em muitos casos, visam ao esforço de mover a igreja para ainda mais distante de suas raízes bíblicas e históricas, na direção do que é moderno, contemporâneo e inovador, a uma teologia centrada no homem e seus interesses físicos e seculares. Existem, sem dúvida, muitas reformas em progresso, mas não conformadas aos padrões bíblicos e onde o poder de Deus, sua majestade e glória são omitidos, se não totalmente relegados ao esquecimento. Ao nos declararmos reformados, estamos fazendo de nosso alvo e ambição nos posicionarmos cada vez mais em alinhamento com as Escrituras. Nesse sentido, o termo reformado não tem conotação estática. Desejamos fazer o caminho de volta às Escrituras, examinando-nos constantemente, e não fazemos simplesmente porque os puritanos do passado fizeram, ou porque outros reformados contemporâneos o fazem. Nós almejamos fazer tudo o que vemos revelado em nossas Bíblias como sendo a vontade de Cristo para a sua igreja. Cremos que a Igreja Batista Reformada é um projeto de Deus para a proclamação de sua palavra tal qual ela é, resgatando a interpretação sadia das doutrinas bíblicas de forma responsável e comprometida com a verdade, através da observação da doutrina dos apóstolos e dos reformadores da igreja. Então, meus irmãos, reformado ele tem esse sentido de voltar à Escritura, voltar à Bíblia, voltar à palavra de Deus como regra de fé, de doutrina e de prática, ou seja, é um estudo da Bíblia, nos examinando, vendo em que estágio nós estamos, o que é que nós estamos fazendo, com a seguinte pergunta, ouçam bem: o que nós estamos fazendo é bíblico? Essa é a questão. Então, para nós, o que importa é isso, é se é bíblico, não é se dá certo. Não é se a cultura concorda, se os tempos dizem que é certo. É se a Bíblia está apoiando o que nós estamos pregando, o que nós estamos fazendo. Reforma, então, é olhar para a Bíblia, olhar para o passado, olhar para a Escritura. E isso é reforma. Isso é a fé reformada. Então, a questão da raiz realmente tem a ver com o primeiro ponto, a raiz histórica. Nós estamos ligados à história e as nossas doutrinas não são novas, nós não estamos inventando nada. Aliás, nós repudiamos completamente qualquer inovação doutrinária, invenção de doutrina que nunca ninguém pregou, de jeito nenhum. Nós queremos pregar o antigo evangelho, viver a antiga fé e reformar nossa igreja. E por que é importante reformar? É porque nós somos humanos e nós não somos o critério, mas a Bíblia é o critério. E muitas vezes o que começa a acontecer nas nossas igrejas é mais tradição humana do que palavra de Deus, né? Observe então que a reforma é importante pelo seguinte: por exemplo, se nós pegarmos a reforma de Lutero, e depois do Calvino, e depois dos puritanos, o que aconteceu em todas aquelas épocas? O que aqueles irmãos estavam fazendo? O que Lutero estava fazendo? O que Calvino estava fazendo em Genebra? Né? O que os puritanos estavam fazendo na Inglaterra, nos Estados Unidos? O que eles estavam fazendo? Eles queriam apenas viver a Escritura e abandonar tradições humanas. A luta que Lutero teve, por exemplo, luta interior, luta com ele mesmo, e depois luta para implementar a reforma na igreja, não foi pequena, irmãos. Aquilo foi uma obra de Deus, foi uma obra do Espírito Santo. Era muito pesado, muito pesado.
Então ele tinha que romper com aquelas tradições de séculos de mentiras, de enganos, de paganismo. Paganismo é o que vem fora do cristianismo, que penetra nas igrejas. Então, com o passar dos tempos, qual é a tendência dos homens? Qual é a tendência dos homens? Com o passar dos tempos, a tendência dos homens é o seguinte, vou ilustrar assim, olha, está aqui a Bíblia, né? Aí a tendência deles é a seguinte, vamos adotar isso daqui, aí eles põem isso aqui. Aí a Bíblia já fica um pouquinho escondida ali. Vamos adotar mais isso aqui. Aí eles põem. Aí vamos adotar mais isso aqui. Aí eles vão colocando, fazendo uma montanha de inovações, que daqui a pouco ninguém mais sabe o que é a Bíblia, o que a Bíblia ensina, e pensa que aquilo é certo, porque meu pai já fez, meu avô fazia, meu bisavô fazia, o pai do meu bisavô fazia, isso já vem lá de 3 séculos, isso sempre foi assim, né? Vão misturando devagar. É verdade. Tirar o sabor original e ficar... É assim. E aí o que acontece? O que acontece é que não tem mais Bíblia. Não tem mais Bíblia. Olha a doutrina católica, transubstanciação, né? Os santos como intercessores, né? A virgindade perpétua, né? De Maria, não é isso? Quer dizer, essas coisas todas estão na Bíblia? Não estão na Bíblia. Purgatório. Mas foi aparecendo o que? Ao longo dos séculos. E as pessoas que vão nascendo depois já recebem isso dos seus pais. A gente vê muito isso, né? A minha avózinha, por exemplo, dizia assim, né? Lembra disso? Ela dizia assim, nasci nessa ou nessa. Né? E aquilo fica na mente da pessoa, no coração, é a tradição dela, tem a ver com família. E aí ela pensa que aquilo é de Deus, ela acredita naquilo. Mas aquilo é puro paganismo, irmão. Não vem de Deus, não vem da palavra de Deus. Mas isso não é só no catolicismo, não. A gente vê isso no pentecostalismo, no neopentecostalismo, e em igrejas ditas reformadas ou tradicionais hoje em dia. Igrejas herdeiras da reforma, que hoje em dia estão cheias de confusão. Um culto florido, um culto cheio de espetáculo, teatros, não é? Dança. Cheio de rock. O rock agora é rock. Só, verdade. Rock pesado. Pesado, é o pessoal dançar, dançante, né? Coreografias. A própria doutrina do apelo, chamar na frente para aceitar Jesus. As campanhas. Eu vim de uma igreja de campanhas. Eu fazia campanhas, irmãos. Eu era aquele pentecostalzão mesmo. Eu fazia campanha. Eu cheguei a fazer uma campanha num campo, né? Em que a gente anunciava assim, vai acontecer. Eu ia lá, mas eu não acontecia nada, né? Eu nunca acreditei nas campanhas. É verdade. E aí recebe aquelas campanhas, aquela tradição, entendeu? E ninguém pergunta, mas isso é bíblico? Jesus nos enviou para nós ficarmos anunciando que Ele vai curar todas as pessoas, por exemplo. Jesus disse, ide curai. Isso é a ordem para a igreja, para os discípulos de todos os tempos. Veja a minha pergunta, de todos os tempos. Né? Houve aquele tempo das manifestações, das curas, dos dons espirituais, foi para a igreja primitiva, que tinha que ser ali a evidência de que era a revelação de Deus vindo. Mas a revelação concluída, nós somos enviados para curar as pessoas, isso é bíblica. Ninguém pergunta, mas já aprendeu assim, né? E aí, por exemplo, essa coisa que eu falei agora do sabonete. Traga um sabonete. Ninguém se pergunta, onde é que está isso na escritura? Que eu tenho que levar um sabonete para o culto. Exatamente. É verdade. Isso. E se fosse bíblico isso, por que não vão nos hospitais onde estão lá as pessoas com câncer em estado terminal morrendo?
Se é bíblico ressuscitar os mortos assim, facilmente, né? Por que não vão nos cemitérios? Por que não vão nos velórios? Já ia ressuscitando. Né? Exatamente. Então nós temos, irmãos, muitas inovações, muitas coisas que fazem parte da tradição. Isso é tradicionalismo, mas não é a verdade da palavra de Deus. Mas ouçam, isso aconteceu o quê? Isso aconteceu de ontem para hoje nessas igrejas? Não. Não foi assim. Isso aconteceu ao longo de décadas, de séculos, e que aquilo foi se enraizando, foi se solidificando, foi virando uma tradição muito forte, muito firme, de maneira que chega um ponto em que ninguém mais sabe que não é bíblico. Todo mundo já abraça como bíblico. E sempre tem lá um espertinho que quer dizer que não, mas olha, o versículo assim, interpretando mal, aí vai tentando encaixar aquilo da maneira mais terrível possível, mais errada possível. E aí as pessoas, elas vão tomando aquilo como verdade, mas não é verdade. Não é a Escritura. Daí que é preciso sempre um posicionamento reformado, inclusive entre nós. Sempre nós estamos olhando para trás, olhando para a Escritura, e sempre, tudo que nós fizermos, baseado na Escritura. Vamos dizer que algum irmão tenha uma ideia, diga assim: ah, pastor, vamos fazer isso assim, porque isso está dando certo ali naquela igreja, né? Mas por que nós vamos adotar isso? Porque está dando certo? Pragmatismo, sabe o que é pragmatismo, né? Funciona. É por causa do pragmatismo? É porque todo mundo está fazendo? Não, é bíblico. Essa tem que ser a nossa pergunta. Outra coisa, a nossa igreja faz assim, assim, assim. Ok, há muitos anos, há muitos séculos. É bíblico. Isso é reforma. Então, a fé reformada, ela é a fé que o interesse dela constante é voltar à Escritura Sagrada, voltar à Palavra de Deus, voltar àquelas verdades antigas, meus irmãos. Como o nosso livrinho coloca aqui, existem muitas reformas em andamento hoje em dia, existe. Ele diz assim: em nossos dias atuais, com frequência ouvimos chamados de muitos púlpitos para uma reforma da igreja. Tem gente querendo reformar a igreja, tem gente dizendo assim: não, mas a igreja não pode ser assim. Temos que fazer uma reforma, temos que fazer uma renovação na igreja. Aí, o que essa pessoa vem e propõe? Não é a Bíblia. É alguma coisa ainda mais longe da Bíblia. Quer dizer que já estão longe, e vem alguém com um discurso querendo afastar ainda mais as pessoas da Bíblia, mais as pessoas da Palavra de Deus. Isso que muitas vezes se chama de renovação, ou de reforma, ou qual for o termo que queiram usar. Por exemplo, é uma proposta, já que eu estou falando de casamento homossexual, né? É uma proposta constante que é oferecida às igrejas. Por que vocês não aceitam isso? Por que só casamento tradicional? Por que vocês não podem casar dois homens? Ora, eles se amam. Ora, é o amor, né? E que coisa, eles só querem viver, eles só querem constituir uma família, adotar uma criança. Porque os pastores, os padres, né? Eles ficam nesse negócio, só casar homem e mulher, mas que coisa, por que não faz uma renovação? Quer dizer, é uma proposta que várias igrejas já abraçaram isso. Existem igrejas até históricas que acabaram abraçando essa coisa de ordenar, por exemplo, pastores homossexuais, e essas novidades, essas coisas que vão se afastando cada vez mais da Bíblia Sagrada. Mas tudo começa, irmãos, assim, é um passinho, sabe? Vamos fazer isso aqui? Vamos fazer isso aqui? Por que, por exemplo, nós devemos ser contra a ordenação de mulheres ao ministério? Pastoras. Porque isso já é uma inovação. Entendeu? E aí você dá um passo, você vai dar outros passos, cada vez mais se afastando da Escritura, da Palavra de Deus. Não podemos fazer isso, irmãos. Esses passos
de uma falsa reforma acabam criando duas consequências que o nosso texto destaca aqui. Uma teologia centrada no homem e uma diminuição da glória de Deus. Da glória de Deus. Porque o que acontece? Uma reforma falsa ou uma renovação que não esteja centralizada na Bíblia, que não esteja apegada à Bíblia, ela é uma reforma de ímpios, ela é uma renovação de ímpios. O Senhor Jesus Cristo diz, por exemplo, vamos abrir no Evangelho de João. Evangelho de João. Capítulo 15, versículo 10. Ok? Já? João 15, 10. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor permaneço. Como é que nós permanecemos no amor de Cristo? Guardando os seus mandamentos. Agora, olha o que ele diz lá no capítulo 14, versículo 21. 14, 21. Acharam? Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, eu também o amarei e me manifestarei a ele. O Senhor vincula o amor a ele, ao amor aos seus mandamentos, à sua palavra, na Escritura. Lá no capítulo 17, versículo 3, ele diz assim: e a vida eterna é esta, que te conheço a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Vamos continuar lendo aí? Sim, vamos, para ganharmos tempo, vamos ver no versículo 17. Santifica-os na tua palavra. A tua palavra é a verdade. Você não vê em nenhum momento Jesus desvincular o relacionamento com Ele e com o Pai da sua palavra. Você percebe isso? Você não vê Jesus dizendo assim: olha, vocês podem me servir de acordo com o que vocês querem, de acordo com os desejos de vocês, mas sempre é de acordo com a minha palavra. Como é que vocês vão ser santificados? Pela verdade, na palavra. Então, irmãos, se uma pessoa ela quer fazer uma reforma sem a palavra, sem a Escritura, negando a Escritura de alguma maneira, o que essa pessoa está fazendo? Ela está mostrando na prática que ela ama Deus, que ela ama Cristo? Não. É um ímpio. O ímpio é aquele que não ama a palavra de Deus, que não ama a verdade, que ama a mentira, o engano. A falsa reforma é isso aí. A renovação que muita gente quer é esse tipo de coisa. Em segundo lugar, se não ama a Deus, ama a quem? Ama o caminho do pecado, ama o caminho do mundo, ama o caminho da carne, da natureza pecaminosa, ama o caminho do diabo.
está centralizado não em Deus, mas no homem ímpio, no que o homem quer, no homem sem Deus. Essa foi a grande proposta do Jardim do Éden: sereis como Deus, sejam autônomos, vivam centrados em si mesmos, vivam em si mesmados, né? Vivam para si mesmos. É isso que o homem ímpio é, ele vive para si mesmo. Deus não existe, Deus não quero saber de Deus. Se ele existe, eu não estou nem aí com ele, eu quero viver para mim mesmo. Quer dizer, muita gente que está fazendo uma reforma ou renovação na igreja está, na verdade, praticando essa religião ímpia, porque é isso que é religião ímpia. É você ter algum poder para manipular os deuses ou Deus. Você impor os seus desejos ímpios para que os deuses ou Deus lhe protejam, lhe guardem, satisfaçam seus desejos ímpios, pecaminosos. O que é a teologia da prosperidade, por exemplo, se não essa religião ímpia? Porque o ímpio quer ficar rico, o ímpio quer ficar curado, o ímpio não quer ter problema, o ímpio não quer servir a Deus, isso que ele não quer. Então, se você apresenta uma religião ímpia, você está agradando uma religião dessa, de todo mundo vai ficar rico, basta vir na minha igreja dar uma oferta, ou vai ser curado. O ímpio quer essa religião, uma religião pagã, uma religião ímpia, uma religião onde o homem está no centro. Então, uma pessoa que se afasta da Bíblia não ama Jesus, não ama Cristo, não ama Deus, não tem Deus no centro da sua vida. O que ela tem é o próprio homem. Ela quer ser adorada, ela quer as suas vontades, ela quer o seu desejo, ela quer o seu pecado, ela quer que a sua impiedade seja satisfeita. E, meus irmãos, acontece também que Deus não é glorificado nisso. Deus é desonrado. As pessoas vão se afastando cada vez mais de Deus. E Deus, ele fica fora, completamente fora do centro do culto, da doutrina. E todo mundo fica dizendo que está adorando a Deus, que está servindo a Deus, mas na verdade está servindo a si próprio, ao pecado, ao erro. Então, essa reforma que muita gente quer afastar da Bíblia, o que eu queria então resumir o que eu quis dizer agora, é o seguinte: essa reforma sem a Bíblia, ou essa renovação da igreja sem a Bíblia, na verdade é uma renovação da impiedade, da religião ímpia. E vai criar, na verdade, em vez de uma igreja verdadeira, uma sinagoga de Satanás, onde o homem é o centro e onde Deus não é adorado. E tudo começa com esse afastamento da Escritura Sagrada, da Palavra de Deus. E quem se afasta da Palavra de Deus não ama a Deus. Jesus deixa claro: se me amares, guardareis os meus mandamentos. Isaías, o Senhor falou através do profeta Isaías: a lei é o testemunho. Se vocês são meus. Quando o Senhor colocou um teste lá em Deuteronômio sobre os falsos profetas, disse: quando o falso profeta vier e falar que vai acontecer uma grande coisa, um milagre, e acontecer mesmo, não sigam a ele não, porque isso é Deus testando vocês para ver quem ama a Deus. Quem ama a Deus não segue o falso profeta, mas permanece na palavra de Deus. Então essa reforma, irmãos, que muita gente está propondo, não é a reforma que nós estamos propondo. Não, de jeito nenhum. A nossa reforma não é olhar para novidades, ou para novidades entre aspas, porque é o velho paganismo sempre sendo restaurado, mas é olhar para a Escritura Sagrada, o padrão da revelação de Deus, a revelação de Deus para nós, a qual nós devemos ficar firmes e seguir. Então nós cremos que nós precisamos sempre estar fazendo isso. Isso é uma constante. Sempre, sempre. Irmãos, será que isso é bíblico? Será que nós estamos cada vez mais bíblicos? O nosso culto deve ser cada vez mais bíblico, né? A nossa pregação deve ser cada vez mais bíblica, a nossa evangelização deve ser cada vez mais bíblica, a nossa vida deve ser cada vez mais segundo a Bíblia, nós devemos nos centrar cada vez mais na Bíblia, nos perguntando sempre se o que nós estamos fazendo é escriturístico, é segundo a verdade de Deus na sua palavra santa. Então nós cremos que isso é verdadeira reforma. Não fazemos simplesmente isso porque os puritanos do passado fizeram, ou porque outros reformados contemporâneos o fazem,
Nós almejamos fazer tudo o que vemos revelado em nossas Bíblias. Essa é a nossa motivação. Nós queremos seguir a palavra de Deus como sendo a vontade de Cristo para a sua igreja. E assim Ele ensinou. Por que Deus escreveu este livro? Por que Deus colocou tudo escrito? Para que nós saibamos a vontade dEle para as nossas vidas. Então, nós cremos que a Igreja Batista Reformada é um projeto de Deus para a proclamação da sua palavra tal qual ela é, resgatando a interpretação sadia da doutrina dos apóstolos, das doutrinas bíblicas, melhor dizendo, de forma responsável e comprometida com a verdade através da observação da doutrina dos apóstolos e dos reformadores da igreja. Então, olhando para o passado, olhando para, em primeiro lugar, a própria Bíblia, a própria Escritura, e também buscando ajuda nestes irmãos do passado, não como se eles fossem nosso padrão, eles não são. Lutero, Calvino, os puritanos não são nosso padrão é a Bíblia. Mas eles nos ajudam à medida em que eles nos explicam e nos fazem entender cada vez melhor a própria Bíblia. Quanto mais eles falam de acordo com a Bíblia, eles nos aproximam da Bíblia. Então a Bíblia é o nosso padrão. Tá certo, irmãos? Alguma pergunta até aqui? Não? Então vocês entenderam o que é uma igreja batista reformada? Se eu perguntar para vocês, sabe dizer já? Então, uma igreja batista reformada, quer dizer, nós definimos cada nome: Igreja Batista Reformada. E um detalhe aqui, antes de eu falar mais um pouquinho disso, olha, essa coisa da Igreja Batista Reformada é também ligada ao Evangelho. Eu tenho sempre enfatizado isso. O Evangelho, ele é a base de todas essas doutrinas e que permeia todas essas doutrinas. Então, o Evangelho está tudo isso. Está na nossa fé sobre a igreja, a nossa fé sobre o que é ser reformado, todas aquelas doutrinas, é o Evangelho. E batista também. Então, uma igreja é uma igreja local de crentes batizados que amam a Bíblia como palavra de Deus, que amam a sua palavra porque amam a Deus e querem viver para Ele, para a sua glória, e estão sempre vivendo, analisando as suas próprias vidas para observarem se ela está de acordo com Deus, se a sua doutrina está de acordo com a palavra de Deus, se a sua vida está de acordo com a palavra de Deus, se o seu culto está de acordo com a palavra de Deus, se a sua evangelização está de acordo com a palavra de Deus. Isso é uma igreja batista reformada, onde nós lutamos para que apenas os verdadeiros regenerados sejam membros de nossas igrejas, congregações, batizados, sejam eles, e assim, de maneira clara, se tornem membros das igrejas de Cristo na terra. Tá bom, meus irmãos? Eu queria que os irmãos, essa semana, vocês lessem esse trecho, Igreja Batista Reformada. Lesse com bem calma e procurasse entender o que significam essas coisas. E qualquer coisa que você tiver dúvida, você traga para mim, ou na semana que vem, ou numa conversa informal aqui na congregação, Mas leiam, tá bom? Mas nós temos tempo ainda, vamos prosseguir, iniciando agora a questão das nossas referências doutrinárias. Referências doutrinárias, Então, o que é uma referência em primeiro lugar? Nós queremos dizer, com relação a os nossos, vamos dizer assim, aqueles nossas bandeiras, nossas placas. Então, quando nós falamos em referência, nós queremos falar, meus irmãos, daquilo que são os nossos nortes, Quando você diz assim, tal coisa é referência nesse assunto, Então, aquilo que nós colocamos assim como nossos padrões, como aquelas doutrinas em que nós defendemos e que nós cremos que sejam bíblicas
e que nós, então, pregamos e anunciamos estas doutrinas. Estamos dispostos a dar, se cremos realmente nela, dar a própria vida por essas verdades, né? Isso é uma coisa interessante, né? Quando a gente fala assim, que o irmão até falou agora, de que os cartórios, eles são obrigados, né, a casar homossexuais, essas coisas todas. A perseguição religiosa sempre é assim, ela vai chegando a um ponto em que você vai ficando ameaçado. E você vai sendo forçado a tomar uma definição na sua vida, né? E houve tempos na história da igreja, e não houve não, isso acontece atualmente, que cristãos têm que pagar, às vezes, não só perdendo seus negócios, ou perdendo o emprego, mas perdendo a própria vida, irmãos, não é? Nós somos chamados a defender a nossa fé, mesmo que seja com a própria vida. Eu queria que vocês pensassem nisso. Isso não é uma coisa para a pessoa que está brincando de igreja, né? Isso é sério. Quer dizer, a perseguição do mundo contra os cristãos, ela vai fechando, e às vezes chega ao ponto da própria vida. Acho que a pessoa tem que dar a própria vida. Acontece isso. Já aconteceu muitas vezes. Acontece. E pode acontecer conosco. Na atual conjuntura, né? A gente não sabe o que vai acontecer nas próximas décadas. O que vai ocorrer no nosso país, o que vai ocorrer no mundo ocidental com esse avanço das ideias liberais, esquerdistas, né? E combatendo diretamente a Escritura Sagrada, o Evangelho de Cristo Jesus. Então, eu queria chamar meus irmãos a lutar pela fé, a confiar no Senhor. Você pega aquela galeria de Hebreus 11, você vê que a Bíblia fala lá que tiveram muitos, ou algumas daquelas pessoas tiveram que dar a própria vida, mas todos tiveram que sofrer por causa da fé. Vocês conhecem Hebreus 11? Vocês já leram? Todo mundo já leu, né? Aquela galeria da fé, dos homens de fé. Então, essas nossas referências doutrinárias são doutrinas, essas doutrinas para nós cremos que são bíblicas, e nós abraçamos mesmo como verdade, que nós não podemos negar. Não podemos agradar ninguém para negar, melhor dizendo, para agradar quem quer que seja. Nosso propósito não é nem agradar nem desagradar ninguém. Nosso propósito é sermos fiéis à palavra de Deus. Agora, se tiver que desagradar, tiver que ofender, que ofenda, mas a verdade ela não pode ser abandonada. Então essas referências doutrinárias, na verdade, elas são resumos daquilo que nós realmente cremos. Nós vamos começar só hoje, porque apesar de ser resumo, tem muita coisa para a gente falar, e aí nós vamos, à medida aí que os domingos passarem, a gente vai explicando essas referências. Vamos lá. Nossas referências teológicas, página 9, lá no finalzinho. Nossas referências teológicas e doutrinárias são decorrentes da Escritura, considerada a nossa única regra de fé e prática. Assim, subscrevemos a Confissão de Fé Batista de 1689 como um manual de fé que sistematiza as doutrinas bíblicas. Também respeitamos e consideramos o imenso legado histórico dos cristãos verdadeiros que nos antecederam, principalmente no período desde a Reforma Protestante. Tais referências podem ser resumidas, para efeitos didáticos, em 5 pontos das igrejas batistas reformadas. Então, o que nós vamos passar a estudar agora são os 5 pontos das igrejas batistas reformadas. Essas referências doutrinárias, como nós vimos aqui, são baseadas na Bíblia, na Sagrada Escritura. Então, nós defendemos porque nós cremos que estão baseadas na Palavra de Deus. Nós subscrevemos, como diz a nossa confissão de fé aqui, nós assinamos embaixo o que, aliás, como diz o livrinho aqui, nós assinamos embaixo
o que diz a nossa confissão de fé batista. Nós cremos que a nossa confissão de fé, ela é uma interpretação bíblica realmente, ela é uma interpretação conforme a Bíblia realmente. Apresenta em substância, né, o ensino da Escritura a respeito das verdades que o Senhor nos revelou. Então nós subscrevemos essa confissão de fé. Então nós podemos resumir a nossa fé nesses 5 pontos. Ponto número 1, reformada. Ponto número 2, calvinista. Ponto número 3, puritana. Ponto número 4, pactual. E ponto número 5, batista. Certo? Então, vamos repetir? Bora lá? Eu vou falando, vocês repetem comigo? Bora lá? Digam comigo. Reformada, calvinista, puritana, pactual e batista. Certo? Então esses são pontos que podemos chamar dos 5 pontos das igrejas batistas reformadas, que realmente são as nossas referências doutrinárias. Quer dizer, você tem que pensar que um batista reformado, ele, como o nome já diz, ele é reformado. Então ele crê numa fé reformada. Ele é calvinista, ele é puritano, ele é pactual, ele acredita no pacto, e ele é batista, né? Então, vamos começar. Reformada. Nós já estudamos um pouquinho agora nesse ponto anterior. Sim, deixa só mais uma vez relembrar os irmãos. Eu quero enfatizar isso sempre. Percebam que todas essas doutrinas, elas estão permeadas pelo Evangelho de Jesus. Tá? Então o Evangelho, ele está como que encharcando e baseando tudo isso. O Evangelho está em todas essas verdades. Certo? Então, o Evangelho não foi um assunto que nós estudamos lá e ficou lá. Não tem mais nada a ver com o resto que nós vamos falar, mas está ligado a tudo que nós temos falado até aqui e que nós vamos falar agora também. Tá? Reformada. Como nós lemos no nosso texto lá anteriormente, lá na página 6 e 7, diz assim, que nós estamos olhando para aquelas verdades que foram reavivadas pela fé protestante, pela reforma protestante. Aquelas verdades da palavra de Deus que foram afirmadas pela igreja primitiva, reavivadas pela reforma protestante. Verdades bíblicas como, aí começa a falar, sola fide, sola gratia, solus Christus, sola Escritura e assim por diante. Então vamos começar. Essas verdades, nós dizemos que o primeiro ponto da fé batista reformada é que ela é reformada, ou seja, que ela está defendendo essas verdades reavivadas pela reforma, né? Primeiro, sola Escritura. A Bíblia é autoridade completa, fechada e clara em todas as matérias de fé. Solus Christus. Nossa confiança para a salvação está somente em Jesus Cristo. C. Sola gratia. A graça assegurou a redenção sem referência às obras. Sola fide. Somos declarados justos por Deus somente pela fé. Soli Deo glória. A finalidade da criação e redenção é a glória de Deus. Então isso é a nossa fé reformada. A partir da semana que vem eu vou explicar com mais detalhes. Hoje eu quero só olhar brevemente esses 5 pontos, tá, para a gente já ir abrindo, entendendo cada vez mais, compreendendo essas verdades. O segundo ponto, calvinista. Essa nossa fé calvinista, ela está ligada àquelas doutrinas que se tem chamado de calvinista, né? Defendidas pelos calvinistas.
Quais são? Depravação total. A queda de Adão afetou a totalidade da pessoa do homem. Vamos meditando essas coisas eu já falei, mas os irmãos vão relembrando, depois a gente vai enfatizar ainda mais um pouco, quando nós começarmos a olhar mais detalhadamente esse texto. Letra B. Eleição incondicional. A eleição não é baseada na presciência da fé ou em obras. Deus não escolheu ninguém por prever que a pessoa ia crer, mas Ele escolheu porque Ele quis, na verdade. Dependeu dele, não da fé de ninguém. Letra C. Expiação limitada. A redenção foi obtida por Cristo para os eleitos. Jesus morreu apenas pelos eleitos. Letra D. Graça irresistível. A regeneração pelo Espírito Santo é eficaz para os eleitos. Letra E. Perseverança dos santos. Deus vai, pela graça, completar o que Ele começou na regeneração. Vai ser quem foi salvo. Quem é salvo não perde a salvação, vai perseverar até o final. Em terceiro lugar, nós dizemos que nós somos puritanos, nós temos uma fé puritana. É a segundo ponto da nossa fé batista reformada. Letra A. Piedade na adoração. Princípio regulador do culto, o dia do Senhor como sabá cristão. Piedade na adoração envolve que nosso culto tem que ser regido pela Escritura, e o domingo é o nosso sabá, é o nosso descanso, é o dia que nós separamos para Deus. Letra B. Piedade na pregação. Primazia da pregação, ênfase na exposição e na aplicação. Nós damos valor à pregação, e pregação é expor a palavra e aplicar à vida das pessoas. Letra C. Piedade da instrução. Nós somos confessionais e católicos, só que não no sentido... A gente vai explicar o que é isso. Confessional e católica, propagar aquilo que nós cremos que a Bíblia ensina. Nós pregamos a Bíblia. Queremos pregar para todas as pessoas no mundo. Piedade na família. Pais devem instruir, catequizar, entre parênteses, e disciplinar os seus filhos no Senhor. É papel dos pais, não é papel do pastor, não é papel primordial do pastor, nem da igreja em si, mas dos pais. O pastor tem o seu papel, naturalmente, e a igreja, mas os pais, Deus colocou a eles na responsabilidade de instruir, de catequizar e disciplinar os seus filhos no Senhor. Esse é o papel dos pais. O pastor não pode, deve catequizar, deve ensinar, mas os pais é que devem primordialmente fazer isso. O pastor não pode dar uma palmadinha, mas os pais podem. O pastor não pode disciplinar os filhos dos membros da igreja, mas cada pai pode disciplinar seus filhos. Letra E. Piedade no comportamento. Manter uma boa consciência diante de Deus e dos homens. Quarto ponto, pactual. Tem a ver com o pacto de Deus, né? Unidade da Bíblia, muitas partes, mas uma só mensagem. A Bíblia não tem várias mensagens, é uma só. Letra B. Interpretação cristocêntrica. A pessoa de Jesus, sua obra e seu reino é o tema da Bíblia. Letra C. Distinção entre lei e evangelho. A lei ordena e condena, o evangelho salva. A lei não salva, a lei condena, o evangelho é que salva. Não que a lei seja desprezada, mas a lei não salva. Letra D. Um meio de salvação. Cristo salvou todos os eleitos ao longo de todas as eras. Ninguém foi salvo sem Cristo, nem no Antigo nem no Novo Testamento. Letra E. Visão otimista da história. Jesus Cristo é agora Rei, reinando sobre todos. Ele virá em breve. Nós não somos pessimistas, nós somos otimistas. Só que nosso otimismo não está no homem, está em Cristo. E finalmente, quinto ponto, batista. Prática eclesiástica bíblica, ordenança só para os crentes, disciplina da igreja exercida com amor. Tudo tem que ser feito com amor, né? Letra B. Liberdade eclesiástica bíblica. O Estado não deve intrometer-se em assuntos de consciência. Letra C. Governo da igreja bíblica. Presbíteros e diáconos, a congregação local escolhe seus líderes. E letra D.
Crescimento da igreja bíblica, proclamação do evangelho para o mundo, arrependimento e fé exigido de todos. E a última é ministério eclesiástico bíblico, sacerdote de todos os crentes. Todos os crentes são sacerdotes. Muita coisa aí. Algumas coisas nós já falamos, o irmão já conhece bem, outras coisas a gente tem que enfatizar. O que nós já falamos, nós não vamos falar muito mais, já vamos só relembrar. Mas outras coisas a gente vai nós vamos nos deter com mais detalhes para que os irmãos entendam mais. Amém, meus irmãos? Tem alguma dúvida, alguma pergunta? Não? O que é cristocêntrico? Boa pergunta. Ele está perguntando o que é cristocêntrico. É Cristo no centro. Entendeu? Cristo tem que estar no centro. Deu para entender? Então tá. Vamos orar ao Senhor, irmãos. Hoje à noite, com a graça de Deus, nós vamos falar dessa questão do casamento homossexual ainda. Acho que o outro domingo também, ainda vou falar sobre isso. Aí no outro domingo a gente volta ao nosso estudo normal à noite sobre o juízo final, né? Acho que o outro domingo já até, sem ser no outro, já até Santa Ceia, eu acho, né? Então é isso aí. Vamos orar ao Senhor, nosso Deus. Pai Celestial, obrigado, Senhor, por termos ouvido a Tua santa palavra nessa manhã. Nos dá a Sua graça para que nós possamos ser cada vez mais edificados na Tua verdade, no Teu Evangelho, na Tua santa palavra, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, Pai. Nos ensina a ser de fato uma igreja verdadeira, uma igreja bíblica, uma igreja batista, uma igreja reformada, uma igreja que se volte sempre para a Escritura Sagrada, e que a luz do Teu Evangelho possa resplandecer através de cada membro e através da Tua igreja, Senhor. Nós pedimos em nome de Jesus, para a glória do Teu santo nome, que o Senhor possa fazer a Sua igreja crescer, trazer os Seus eleitos para que eles se congreguem e venham ouvir a Tua santa palavra. Abençoa o dia de hoje, guarda meus irmãos, nossos irmãos, e que à noite nós possamos estar aqui para adorar o Teu santo nome. Que assim seja, em nome de Jesus Cristo. Amém. Bem, meus irmãos, Deus abençoe. Então, vamos ter o catecismo breve com as crianças ainda, tá bom? Vamos.